Olá, meu nome é Poliana Navarro, eu sou advogada e hoje eu vou esclarecer a respeito da contagem do tempo de contribuição e da carência antes e depois da reforma da Previdência, já que a reforma da Previdência trouxe alterações significativas com relação à contagem desse tempo. Então vamos lá a um exemplo prático. Vamos pegar o caso da Maria. A Maria, ela iniciou suas atividades junto ao seu empregador no dia 11 de março de 2019, ou seja, antes da reforma da Previdência. E já no mês seguinte, no dia 10 de abril de 2019, ela foi dispensada pelo seu empregador. Então vamos fazer a contagem aqui do tempo de contribuição. Lembrando que tempo de contribuição antes da reforma da Previdência, ele era contabilizado dia a dia, enquanto que a contagem da carência, ela considerava o mês. Ou considerava ou não considerava, não existia uma proporção. Então, com relação à contagem de tempo de contribuição, considerando 11 de março até o final do mês, ela trabalhou por 20 dias. Por 20 dias porque eu conto o dia 11. Então, aqui deu 20 dias de trabalho. Em abril, no dia 10, ela foi dispensada. Então, ela trabalhou 10 dias. Então, eu tenho 30 dias de período de contribuição. Ou seja, 30 dias equivalem aí a um mês de contribuição. E na contagem da carência, como que a gente faz a contagem da carência? Para quem tem carteira assinada, desenvolve o trabalho junto ao seu empregador, antes da reforma da Previdência, eu vou contabilizar um mês. Se eu trabalhei um único dia no mês, se eu tivesse entrado no dia 29, dia 30 que seja de março, um único dia trabalhado, ele já equivale a um mês de carência. Então, nesse caso que a Maria trabalhou 20 dias em março, mais 10 dias em abril, então ela trabalhou algum dia em março e trabalhou algum dia em abril. Então, nessa contagem, para carência, eu vou considerar duas carências. Então, embora para tempo de contribuição eu vou considerar 30 dias e apenas um mês, para carência eu vou considerar 2 meses de carência. E o que aconteceu com a reforma da Previdência? Como que ficou? Que alteração que ocorreu? Vamos pegar esse mesmo exemplo da Maria, mas transferir para depois da reforma da Previdência. Ela trabalhou, então, no ano seguinte, do dia 21 de março até o dia 10 de abril. Como que fica essa contagem? A reforma da Previdência, ela trouxe uma limitação para a contagem que só vai entrar no cálculo se naquele mês tiver contribuição acima do valor mínimo, ou seja, se a Maria tinha um salário mínimo, ela não trabalhou o mês fechado, ela não vai ter uma contribuição de pelo menos o mínimo. Então, nesse caso, não vai contar para contribuição e também não vai contar para carência. Então, esses 2 meses que antes da reforma da Previdência equivalia a 20 dias mais 10, porque foi o que ela trabalhou em março e em abril, equivaleriam a um mês de contribuição. Como a contribuição tanto de março quanto de abril foi abaixo do mínimo, não vai contar nem para fins de contribuição e nem para fins de carência. Então, se você que tem carteira assinada atualmente tem algum mês que trabalhou por dias, por menos dias, e o pagamento referente a esses dias de trabalho, ele não superou o valor mínimo, o valor aí de pelo menos um salário mínimo, existe a possibilidade desse período não ser computado nem para fins de contribuição, nem para fins de carência. Ainda há muitas decisões, porque a lei ela deixa algumas brechas em relação à interpretação. Também há a questão da obrigatoriedade. Uma vez que você é obrigado a recolher esse imposto, ele deve servir para pelo menos alguma coisa. Então, no mínimo tempo de contribuição ou no mínimo carência, acaba sendo complicado eu exigir que o trabalhador pague, contribua para a Previdência e de repente eu vou falar para ele, você contribuiu, mas como você não contribuiu no valor mínimo estipulado, você não vai usar esse período contribuído para nada.
Então isso vai gerar ainda, né, porque é uma alteração recente, vai gerar uma série de discussões e só mais pra frente é que a gente vai ter realmente qual é o cenário, como que vai ficar a situação. Claro que a lei também ela traz algumas alternativas, como a complementação dessa contribuição, eu poder somar 2 meses, por exemplo, essa situação da Maria, eu poderia somar o salário de 20 dias de um mês, mais 10 dias do outro, que fecharia aí o valor mínimo, e considerar isso como uma contribuição e uma carência. Só que, no entanto, acaba mesmo assim tendo ainda um prejuízo, porque antes da reforma se referiam a 2 carências e nesse momento agora vai se referir a apenas uma carência. Uma outra questão também que é importante é definir com relação à carência. Carência é pagamento de contribuição previdenciária em dia, então tem que tomar muito cuidado, porque alguns dos benefícios da Previdência, eles exigem que tenha um tempo mínimo de carência. Por exemplo, o auxílio por incapacidade, ele vai exigir 12 contribuições. O auxílio maternidade, 10 contribuições. A pensão por morte, para todos os efeitos, ela não exige carência, mas para companheira, né, a lei não trata necessariamente como carência, mas se a companheira for entrar com pedido de pensão por morte, no caso do instituidor da pensão, ter menos que 18 contribuições, ela vai receber apenas 4 meses de pensão por morte. Então, de certa forma, é uma carência que a lei exige aí, mas única e exclusivamente para questão da companheira. E a lei também traz aí um escalonamento conforme a idade da companheira, né? Desde que o seu companheiro falecido tenha pelo menos 18 contribuições e que eles tenham pelo menos um tempo mínimo de convivência de 2 anos. Então, conforme a idade que a companheira tiver na data do falecimento, isso vai entrar dentro de uma planilha e vai determinar por quantos meses ela vai receber o auxílio da pensão por morte. Sendo que, se a companheira tiver mais que 44 anos na data do óbito, esse benefício vai se tornar para ela de forma vitalícia. Temos também o auxílio reclusão, que até então não tinha exigência de carência, e a partir aí da MP 871, de 18 de janeiro de 2019, passou a ter 24 meses de carência. Então, essa foi uma grande alteração aí trazida pela MP 871. E essa MP, posteriormente, ali em junho de 2019, foi convertida em lei, na Lei 13.846 de 2019, e continuou mantendo ainda esse período de carência de 24 meses. Acontece que essa lei teve uma alteração na questão da retomada de carência. Então, é exigidos esses períodos que eu falei de auxílio-doença, 12 meses, auxílio-maternidade, 10 meses, pensão por morte apenas se tratar da companheira, 18 meses, e o auxílio-reclusão, 24 meses. Mas, se for a segunda, se teve uma filiação, aí perdeu qualidade de assegurado, a partir da segunda filiação, é exigido apenas metade desse número de carência. Então, não precisa mais ter, por exemplo, para um auxílio-reclusão, não precisa mais as 24 contribuições, bastam 12. Um auxílio-maternidade não vai precisar mais de 10 contribuições, bastarão 5. E o auxílio por incapacidade, né, também chamado de auxílio-doença, antigamente chamado de auxílio-doença e atualmente chamado de auxílio por incapacidade temporária, eram 12 contribuições e a partir da segunda filiação passa a ser apenas metade do tempo, ou seja, passa a ser apenas 6 contribuições. Então, essa é uma alteração importante trazida aí pela conversão da medida provisória 871 na Lei 13.846 de 2019. Lembrando que ao longo da história, por vários momentos, houve essa tentativa de fazer com que a cada retomada de carência fosse exigida
o período integral. Então, lá em 2016, teve uma medida provisória que acabou não vingando, depois em 2017, e agora em 2019 também trouxe esse período integral do cumprimento de carência, mas felizmente a conversão dessa medida provisória em lei acabou definindo que seria necessário apenas o cumprimento de metade da carência. Uma situação importante com relação à questão da carência. Quando eu me refiro à carência, estou falando de contribuições pagas em dia, então é importante que as contribuições sejam realizadas mês a mês. Não adianta, eu senti que agora eu estou incapacitada para o trabalho, então eu vou fazer um pagamento de 6 meses para trás, né? Isso se for o meu segundo período de filiação. 6 meses para trás e vou dar entrada num pedido de auxílio por incapacidade temporária. Esse auxílio ele vai ser indeferido por conta da falta de carência, porque a carência ela é contribuição paga em dia, então eu não consigo fazer o pagamento de contribuições atrasadas. Se eu fizer o pagamento de contribuições atrasadas, isso vai contar para mim para tempo de contribuição, mas não vai computar como carência. E os benefícios da Previdência, eles exigem carência mínima, então por isso é importante que essas contribuições sejam sempre feitas com pagamento em dia. E se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.